Muito bom dia, Torre Vitória, voo PDA 004, estabilizado no ILS Whisky da pista 24, solicitando autorização para pouso. Voo PDA 004, aqui é a Torre Vitória, pouso autorizado na pista 24. Senhoras e senhores passageiros aqui embarcados, o nosso convidado super especial de hoje é o Gui Martins. Vocês devem conhecê-lo por ter participado de um reality show da Netflix, O Casamento às Cegas, mas além disso, o Gui é controlador de tráfego aéreo e trabalha na torre do aeroporto de Vitória. Quem me conhece sabe que eu adoro assistir reality shows e desde sempre me chamou a atenção o fato do Gui ser controlador e mais ainda por ele ser civil e não militar. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Antes da gente começar, não se esquece de seguir o podcast em sua plataforma favorita e também, claro, de acompanhar a gente no Instagram, @Papo de Aeroporto. 50, 40, 30, 20, 10. Aí sim, agora sim a gente pode começar, né, esse episódio. Seja bem-vindo, Gui. Simbora, Rafa. Ó, primeiro de tudo, brigadão pelo convite. É uma honra estar participando aqui contigo no seu novo projeto, né? E já de antemão desejando um grande sucesso. E é isso. Temos muita coisa para conversar hoje, muita surpresa boa também. E temos algumas curiosidades aí sobre o tráfego aéreo, sobre a aviação para compartilhar com o público. Massa. Assunto é que não falta, Gui. Deixa eu te perguntar, como que você começou como controlador de tráfego aéreo? Como é que você foi parar nessa profissão? Você sempre gostou de aviação? Sempre teve isso na sua veia? Vamos falar um pouquinho de história do Gui. Essa história com controle de tráfego aéreo começa um pouco antes. Eu era criança ainda e sempre gostei de avião, né? Eu sou nascido e criado aqui em Vitória, mas já viajei aí alguns lugares do planeta. Mas desde pequenininho sempre fui muito vidrado assim, em viagem, avião, essa coisa toda. Minha avó percebeu e começou a estimular desde novinho com revista de aviação. Então eu tenho várias revistas até hoje aqui que minha avó me deu sobre aeronaves, né? E aí vai de todos os tamanhos e tal. Então eu sempre fui muito apaixonado, já quis ser piloto de avião. Ainda pretendo, quem sabe, aí para o futuro próximo virar hobby, né? Tem aí no futuro. Quem sabe. Mas no controle de tráfego aéreo mesmo, Rafa, eu caí por acaso. Eu estava prestando vestibular ainda, lá nos idos aí de uns 10 anos atrás, e por acaso surgiu um concurso público para Infraero na época, né? Me lembro desse concurso. Inclusive, eu me inscrevi para esse concurso e não fui fazer a prova, você acredita? É mesmo, cara? Que isso. Na época eu estava prestando vestibular, era um concurso de nível médio. Eu falei, bicho, eu vou tentar esse concurso aí porque é exatamente o que eu estou estudando que vai cair na prova, né? E foi dito e feito. Parecia que eu estava fazendo a prova já sabendo que eu ia passar. Foi bizarro assim, Rafa. E aí acabou que deu certo, era cadastro reserva, mas eles acabaram me chamando depois de 4 anos. Era um concurso de 2 anos, prorrogados por mais 2, e eles me chamaram... Ou seja, era para ser, né? Era para ser, e tem mais. Eu estava nessa época fazendo um programa do governo federal de intercâmbio chamado Ciências Sem Fronteiras, para engenharia, né? Tô ligado. E aí faltavam 10 dias para eu voltar para o Brasil, e com 5 dias mais ou menos para expirar o edital, os 4 anos já prorrogados, eles me convocaram. E aí eu falei, bicho, vamos ver, né, o que é, eu vou voltar para o Brasil, desempregado, né, estudante ainda, vamos ver o que vai acontecer. E aí eu comecei a correr atrás da papelada, aquela coisa toda, e acabou que deu certo, já segui os trâmites todos ali do concurso, cheguei no Brasil, já fui direto para São José dos Campos fazer o curso de controlador de tráfego aéreo pela Infraero, né, esse curso é feito pela aeronáutica. Só eles são habilitados aqui. Então, assim, eu meio que caí de paraquedas no mundo de controle de tráfego aéreo, mas era um sonho desde criancinha, assim, de ser aviador, pelo menos, ou participar desse mundo da aviação. E foi quanto tempo de curso, Gui, lá em São José dos Campos? Cara, foram uns 10 meses, mais ou menos. Na época era ano bissexto, bastante tempo. Lembro até hoje. Fui no dia 29 de fevereiro para lá, e aí a gente fez um curso intensivaço, né? 8 horas de curso por dia. Então, fiquei quase 10 meses lá em São José dos Campos fazendo o curso pelo ICEA, é a única instituição
que é habilitada, né, para prestar esse curso de controle de tráfego aéreo no Brasil. É uma instituição militar, fica dentro do DCTA, que é uma Legal. instituição da aeronáutica em São José dos Campos. Agora, o que, como eu falei na introdução, o que mais me chama a atenção, né, é o fato de você ser um controlador civil. A gente está acostumado a falar muito de controle de tráfego aéreo e já pensar logo nos militares, né, fazendo essa atividade aqui no Brasil. Quais são os tipos de serviços aqui no Brasil que podem ser executados pelos civis, serviços de controle de tráfego aéreo? Então vamos falar, para a gente falar do que o controlador de tráfego aéreo civil pode fazer. Vou dar uma introduçãozinha rápida aqui, né? O controle de tráfego aéreo no Brasil ele é dividido em alguns setores, né? E aí eu vou tentar desenhar aqui para vocês imaginarem junto comigo, tá? Então a gente tem a torre de controle, que é o que está no chão. Ela toma conta de tudo que ela consegue ver em volta dela. Isso dá mais ou menos umas 5 milhas, tá? Que aí dá uns 7, 8 km, mais ou menos, de visão. Então a torre de controle toma conta desses cilindros, se vocês imaginarem, né? Um cilindro em cima da torre ali. E aí a gente tem o controle de aproximação, que é um cilindro um pouco maior e que ele cuida de até 60 milhas acima desse cilindro da torre, né? Certo. E aí, acima disso, a gente já tem o controle de área, né? Que é o famoso Sindacta aí, né? Onde fica, o controle de área fica dentro do Sindacta, que é o ACC, que a gente chama, né? Então, é torre, APP, e o ACC é o que toma conta de tudo que fica acima. Isso aí, agora entrando na sua pergunta, Rafa. O controlador de tráfego aéreo civil, ele pode trabalhar, ele é habilitável, né, para trabalhar em todas as funções da torre. E aí a gente tem o controlador de torre, o controlador de solo e ainda tem o controlador de tráfego, né, que é a galera que está ali só tomando conta, por exemplo, em Guarulhos, que toma conta de quem está andando dentro do pátio, né? A galera do solo é a galera que vai levar até o ponto de espera e trazer do ponto de espera para o pátio. E tem o controlador de torre, que é o cara que vai dar autorização de pouso e decolagem e fazer essa dinâmica, né, de forma mais rápida, eficiente e segura possível. E aí o controlador de tráfego aéreo, então, civil, pode trabalhar nessas funções da torre ou no controle de área, no controle de aproximação, que é o APP, né? Então, a gente tem essas duas possibilidades aí dentro da torre, dentro do APP, e o militar já entra no ACC, né? Aquela galera que vai tomar conta da defesa aérea. Então, eles ajudam tanto no tráfego aéreo civil, né, a fazer essa movimentação em rota já, quando chega no nível mais alto lá, que só vê nuvem e tudo mais, e toma conta desse tráfego aéreo que chega lá, e também da segurança nacional, né? Então, quando tem alguma coisa e se o Brasil entrar em guerra, são eles que vão tomar conta desse espaço aéreo. Mas nada impede também de um militar trabalhar numa torre de controle ou no controle de aproximação, né? A torre ou o APP. E aí a gente entra nesses termos aí quando a gente fala de aeroportos militares. Então existe essa possibilidade também. Mas o civil, respondendo sua pergunta, é torre e APP. Massa. Ô Gui, mas o que define se um aeroporto vai ter serviços de controle militar ou civil aqui no Brasil? Porque se a gente pega Guarulhos, por exemplo, se eu não me engano, o APP de Guarulhos não é civil, é militar, né? Então, o que define isso? O que vai ser civil, o que vai ser militar dentro de algum aeroporto? Cara, isso é uma herança que a gente tem, na verdade, né? A aviação no Brasil começou a ser trabalhada pelos militares e partiu-se de uma ideia de estratégia, né? Então, pontos estratégicos no Brasil que precisam desse monitoramento mais perto, ou que tem alguma coisa ali, é uma cidade estratégica, é um estado estratégico, seja financeiramente ou seja politicamente, eles implementaram serviços militares, né? Então, isso, na verdade, é uma herança que a gente tem da época quando começou aqui no Brasil esse serviço foi na Segunda Guerra, mas a gente passou depois pelo período de ditadura militar, né? Então passou por esse período de ditadura militar, a gente acabou herdando isso. Mas hoje já se fala há algum tempo, na verdade, há uns 20 anos aí, da desmilitarização da aviação brasileira,
né? Inclusive, a Isso é gente um teve a papo um pouco mais transferência político. do DAC, né, para a ANAC, o DAC que era um órgão militarizado, né, e depois a gente passa para a ANAC, a agência que é um órgão civil, mas o controle, muita coisa do controle ainda está com os militares, né? Ainda é. Só que existe essa tendência agora de desmilitarização. Já se tem conversado muito mais afinco sobre isso na política brasileira. Uhum. Ainda é um trabalho de alguns anos aí, eu chutaria década. Aham. Mas, por exemplo, esse movimento da Infraero ter saído, do controle de tráfego aéreo, da navegação aérea civil, ter saído da Infraero para virar uma empresa pública, né? Uhum. Inclusive a única que foi homologada pelo Bolsonaro aí na época de governo dele, Uhum. já faz parte desse movimento, foi o primeiro passo, né? Então, a partir daí é que deve começar a haver esse movimento de transição das torres que são militares, dos controles, dos APPs que são militares também, para civis, né? E aí o ACC deve vir também em decorrência disso, né? Eu acho que não deve ficar ninguém nas mãos dos militares, eles vão cuidar só da defesa aérea, essa que é a ideia. Sim. Como acontece em muitos outros países, né? E como já é em muitos países, né? Todos. O Brasil olha. é um dos últimos três que ainda Olha tem uma aí. aviação militarizada. Pois é, então E precisamos... aí eu não lembro agora de cabeça, eu vou até dar uma olhada, mas eu acho que a gente tem um país na África e tem um país no Oriente Médio. Eu posso estar falando besteira aqui, mas são os últimos 3. Caramba, complicado. A gente precisa trabalhar nisso daí, porque a gente está falando de aviação civil, né? Então não faz muito sentido isso estar militarizado, né? Agora, quando a gente tem um aeroporto militar, né? Um aeródromo militar, quando a gente fala de defesa aérea, aí sim é algo que tem que estar na mão dos militares, né? Em contrário, não faz muito sentido, pelo menos na minha humilde opinião aqui. Sabe qual é a questão? Quando a gente tem uma aviação militarizada, a gente fica muito amarrado, né? O militarismo, ele historicamente é aquela coisa metódica, né? Uhum. Então, qualquer coisa diferente do que eles fazem não se adequa à realidade deles, né? Tem que ter aquela questão hierárquica, super verticalizada, e a gente está num mundo globalizado, a gente precisa de decisões rápidas. Exato. Né? A gente não pode ter burocracia. Então, para a modernização do tráfego aéreo, da aviação em geral, a gente precisa de ter acho que parcerias, né? Mesmo que tenha o papel ali do governo em alguns setores, mesmo que tenha os militares ali cuidando da defesa aérea, mas quando a gente fala de desburocratizar e de modernização, a gente precisa de deixar fora, né? A gente precisa do setor privado entrando com isso, porque tem uma liberdade maior para colocar dinheiro, para investir, para trazer investimento de fora também. Então, para a gente ter esse crescimento aqui no Brasil, que ainda está bem aquém aí dos maiores players do mundo, né, que são ali a União Europeia e os Estados Unidos, a gente precisa desse movimento. Então, assim, a gente deu os primeiros passos, né? E se falando de Brasil, a gente está seguindo no caminho. Sim, e só a empresa que você atua tem 1.600 colaboradores, né? Então, a gente já tem um número muito grande de controladores civis no mercado. Já é uma realidade bem importante. Já foi mais? Já foi mais. Com esse movimento de transição aí, teve uma aposentadoria incentivada pela Infraero, né? Uhum. E aí muita gente acabou indo embora nessa época, outras pessoas decidiram ficar também na Infraero e foram para outros setores, mas hoje a gente tem necessidade, inclusive, de controladores de voo e ninguém sabe disso, né? Olha Dá para sair concurso novo, inclusive. Então, era isso que eu ia te perguntar agora. Se eu quiser virar controlador agora, civil, o que eu tenho que fazer? Porque ainda é uma empresa pública, né? Então ainda tem que ser via concurso. Perfeito, ainda é uma empresa pública, então é basicamente prestar o concurso público quando sair o edital, e aí tem que ficar de olho mesmo, né? Hoje a gente tem empresa privada que trabalha para aeroporto privado e tem controladores de tráfego aéreo ali, mas é bem pontual, se eu não estou enganado, Jundiaí é assim, tem um controle privado. Então, os únicos meios hoje de entrar ou indo para esse aeroporto, que é privado, ou prestando concurso público. E aí, hoje, ainda é nível médio. Tá? Existe também um projeto no Senado que está parado há alguns anos para colocar esse concurso público para o nível superior, mas ainda assim está aberto para nível médio. Uhum. Então, acho que nos próximos 2 anos aí a gente vai ficar sabendo dessa novidade
deve sair edital para concurso público aí para controle de tráfego aéreo da Nave Brasil, tá? Então, hoje a empresa que assume isso é a Nave Brasil. Legal. Eu estava lembrando aqui, né, quando você falou do concurso, e lembrando que eu me inscrevi para fazer o concurso e não fui fazer o concurso, porque depois que eu me inscrevi, eu comecei a pensar, falei, gente, eu não tenho a menor condição psicológica para ser controlador de tráfego aéreo, porque eu sou capaz de que o negócio, o bicho começou a pegar, eu vou largar tudo, vou levantar, vou tipo, começar a chorar, e, tipo, quebrem o pau aí, tchau, tô indo embora, porque não tem condição psicológica, tem que ter muita concentração, né? Tem que estar muito concentrado ali no que você está fazendo e ser meio que frio ali para poder lidar com as situações, né? Cara, você descreveu a profissão. A gente, eu achei que eu não teria condições também, tá? Mas a gente é treinado para ter essa frieza, sabe? A gente sabe que tem vidas ali, passam dezenas de milhares de vidas pelas nossas mãos ali toda semana. A gente sabe que tem essas vidas ali, mas Sim. a gente tem que ser muito frio para passar tranquilidade pro comandante, Pro né? comandante, A sim. grande verdade é essa. Então, assim, mesmo que ele esteja numa situação de emergência ou urgência ali, em alguma ocorrência específica, a gente tem que manter essa frieza, por mais que o coração esteja acelerado, o lado humano esteja gritando. Mas é isso, cara, a gente tem que ser treinado, e a gente é treinado, né, pelos militares para ser assim. E você falou tudo, questão de foco, meu amigo, é o tempo inteiro. Eu Mesmo estando imagino. de folga, eu tenho que estar concentrado para não perder meu horário ali de turno. Às vezes tem que ter uma demanda urgente, a gente tem que ir para lá. Uhum. E é isso, é pela paixão, sabe? A gente diz assim no controle de tráfego aéreo, na aviação em geral. Ou você ama ou você odeia. Não tem meio Exato. termo. Então, assim, se você ama, você vai de cabeça. Você sabe disso também como amante da Sim, aviação, né, Rafa? sim, sim. E é isso, cara. A gente tem que ser treinado o tempo inteiro, tem sempre os exames periódicos para saber se a gente está com a saúde mental em dia. A gente tem que fazer esse Legal. acompanhamento do lado de cá também. Mas Tem é um isso, vídeo de cara. uma, tem um vídeo de uma controladora do aeroporto de Guarulhos, né? Tem um gol já na final para pouso e tem um jato, né, que está cruzando a pista, um outro jatinho. E aí ela fala numa tranquilidade, assim, gol tal, 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 arremeta. Gol tal, 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 arremeta. Eu falei, gente, se fosse eu já tava assim, arremete, arremete, meu filho, pelo amor de Deus, anda, arremete esse avião. Cara, o pior é que a gente vendo isso, quando não tá sentadinho ali trabalhando, né? A gente fica assim também, fica, caralho, meu irmão, como é que ela conseguiu? Já tava pulando a cadeira e vai, sai fora, arremete logo. Mas é Exatamente. isso, cara. E outra, a fonia é um fala e o outro escuta, né? E o outro coteja, o outro escuta o cotejamento para poder repetir Exato. e falar que tá tudo certo. Então, é uma comunicação 1 a 1, a gente ainda tem que ter esse cuidado, né? Então, assim, a questão toda é que ela estava muito atenta, ela Uhum. com certeza já tinha previsto, a gente tem que estar com essa consciência estacional lá em cima para, tipo, cara, isso aqui pode dar errado, então se der errado eu tenho que tomar essa atitude, então tem que estar tudo ali funcionando na cabeça ao mesmo tempo, né? É, É o foco concentrado e o foco difuso, né? Tem que ter tudo ao mesmo tempo. E ela foi muito sagaz, foi. com certeza o coraçãozinho estava disparado, mas ela mandou bem ali nos últimos segundos, ela falou que podia falar, a gente tem um tempinho ali também de segurança, Uhum. mas é isso, quando acontece, tá programado, tá planejado e ela com certeza tomou a melhor atitude possível naquele momento, Com né? certeza, sem dúvida, ela mandou muito bem. Voltando no caso aí de Vitória, né? Que em Vitória vocês fazem tanto torre quanto app. E aí, nesse caso, você, enquanto controlador lá dessa torre, você faz as duas funções? Como é que funciona essa distribuição aí das funções lá na torre? Hoje eu trabalho só na torre, porque o app é radar aqui em Vitória. E para ser controlador de app radar, tem que ter um curso de formação específico. Esse curso não é aberto há alguns anos, né? Então já houve uma habilitação de alguns controladores, eles já estão trabalhando no app radar, e aí não houve necessidade de formar novos, né? Isso deve acontecer quando sair o concurso, mas até lá eu sigo trabalhando só na torre, né? E aí a gente tem gente que trabalha no app radar e que poderia trabalhar na torre, e é uma questão só de fazer um estágiozinho rápido ali e pegar a habilitação. Massa, massa, isso eu não sabia. Eu achava que era tudo assim, tá lá na torre e faz tudo, faz app, faz torre, mas legal saber que tem que ter uma habilitação específica, né?
É sobre quantidade de voos anuais, né? Então, quando a gente chega em um número específico, precisa de ter radar. E aí, para Uhum, ter radar, tem que ter o curso. Quando não se uhum. tem esse número, quando o aeroporto não bate esse número de movimentação durante o ano, que eu acho que aqui em Vitória chegou a 44, se eu não estou enganado, Aham. para poder virar um aeroporto radar, aí a gente tem o app convencional. Para o app convencional, eu tenho habilitação. Uhum. Então eu poderia trabalhar nessas condições que é sem o radar, então é na cabeça, cara. A gente vai tudo ali, ó, Caraca. escrevendo no papel, imaginando na cabeça onde é que o tráfego tá. Meu Pergunta onde Deus. é que ele tá agora, pergunta onde o outro tá e a gente vai vai O mapa mentalizando mental onde ele ali, né? estaria daqui para frente, é. Entendi. Então é basicamente isso. Entendi. Mas a gente Massa. conseguiu fazer esse movimento de modernização em Vitória. Pô, que legal. Bom saber disso também. E como é que é a sua rotina, Gui? São quantas horas de trabalho por dia? Você tem quantos dias de folga? Você tem algum período durante a sua jornada que você tem que parar para descansar um pouco, para a mente dar aquela desafogada, para você voltar concentrado de novo? Como é que funciona essa rotina aí? Pergunta perfeita, Rafa. Mas é basicamente isso, cara. Hoje, aqui em Vitória, a gente está operando uma escala de 3x3. Tá? É uma escala um Uhum. pouquinho confusa porque ela é alternada. Então, a gente começa trabalhando de manhã. No dia seguinte, a gente dá um intervalo de descanso ali de 18 a 24 horas, trabalha à tarde, Aham. durante 9 horas, 9 horas e meia. Tem turno que chega a 9 horas e meia. E no último dia a gente trabalha de noite, madrugada ali, né? Então a gente tem um plantãozinho também de 9 horas. Então Uhum. é isso, 9 horas por 24 normalmente, mas com algumas pequenas variações dependendo da necessidade, né? Então hoje, como a gente está com uma defasagem, na verdade a gente está com falta de controladores de tráfego aéreo, a gente está operando no limite ali, Aham. então a gente tem turnos intermediários, né? Então acaba diminuindo um pouco esse intervalo de descanso. Mas é basicamente isso, é uma escala de 3x3, 3 dias de trabalho, 3 dias de descanso praticamente. E ao longo desse plantão de 9 horas, você tem algum período de descanso? Então, e aí a gente tem esses períodos de descanso que são importantes, né? Uhum. Para recuperar a consciência situacional, que é isso que mantém a gente na atividade mental alta ali de foco, de Uhum. concentração, né? Então a gente tem que desfocar um tempo, porque é como se você estivesse fazendo uma caminhada. Se você está Uhum. muito tempo fazendo aquela caminhada ali, você entra em um certo momento naquele estado de normalidade, né? Você Exato. entrou no padrão, você está só andando, né? Você entra nesse estado. Então a gente tem que sair, a gente trabalha durante 2 horas, troca de Hum. posição ou vai para o descanso. Então a gente fica um tempinho ali também descansando para tirar a mente do controle de tráfego aéreo e quando volta com essa consciência situacional mais alta, né? Então isso aí é até um estudo científico para Claro. poder existir esse padrão. Então a gente trabalha durante o turno ali, nessas 9 horas, umas 6 direto. Ah, entendi. Então a gente tem umas 3 horas de descanso ali mais ou menos, porque o desgaste é mental, né? Sem Não é um dúvida. desgaste físico. Sem dúvida. Ô Gui, você já está há quanto tempo como controlador? Desde 2010, né, que você fez o concurso, mas aí te Eu fiz o chamaram, hein? concurso, isso, eu fiz o concurso em 2011, Ah, né? Passei em 2015, fiz o curso em 2016 e estou desde 2017 habilitado a desde trabalhar. Então 2017. tem Tá, 7 anos aí, completei 7 anos. massa. E desde então, você já passou por alguma situação aí mais delicada, alguma emergência, algo que precisou realmente aí de você manter essa frieza e você atuar igual essa controladora lá de Guarulhos, que teve Meu que irmão. manter a calma ali? Já passei por algumas situações, já passei por uma urgência, Aham. que é o PAM-PAM, né? Que a gente fala quando o comandante declara PAM-PAM 3 vezes, aí ele entra em situação de urgência. E já Uhum. peguei alguns outros casos bizarros ali que a gente passou no aeroporto também, mas que não chegaram a esse nível, né? Aham. Conta tudo, Então, quero saber tudo. é mesmo? Simbora então, Quero vamos de saber. caos agora. Uhum. Caos no tráfego aéreo. Bora. Logo que eu estava estagiário, isso lá em 2016, eu tinha, eu acho que um mês de estágio ali. A gente passa pelo período de formação de simulador, né? Que Uhum. é esse lá no ICE, em São José dos Campos, e depois vem para Vitória, para a localidade, para ficar ali mais ou menos uns 3 a 4 meses em estágio prático, né? Então já com a aeronave e o pau quebrando ali. Legal. Logo que eu cheguei em Vitória, a gente teve um caso que foi muito bizarro, que foi de uma tentativa de assalto, cara. Meu Deus. Bizarro. Os assaltantes foram muito ousados, velho, muito ousados. Eles pegaram uma caminhonete Ah. descaracterizada, pintaram de amarelo, que é a caminhonete que era utilizada na época dentro do Aham. aeroporto,
de uma outra marca que não era a marca que era utilizada no aeroporto, e aí botaram os adesivos da Infraero e entraram por um portão, eles invadiram, a gente não sabe como, mas eles entraram por um portão pelo meio da mata, assim, e foram até um ponto específico ali do pátio, que tinha uma aeronave que carregava coisas importantes, né? Isso. Então, eles entraram ali por esse caminho no meio da mata, pararam a caminhonete, e eles deviam ter alguma informação privilegiada, isso deu um bafafá do caramba na época aqui, e eles sabiam o horário desse voo. Então, e por acaso eu estava estagiando na época, estava na minha posição solo, né, que eu falei há pouco aí. Imagina você como estagiário, um mês trabalhando, já pegar uma situação dessa. Não, eu nem sabia, Rafa. Eu nem sabia o que estava acontecendo. Por acaso eu estava estagiário, e estagiário sempre, né, faz merda. Exato. Então eu atrasei uma autorização para esse voo. E ele acabou tendo que esperar uns 15 a 20 minutos, porque o pátio de Vitória era muito pequeno. Sim. Então, se uma aeronave saísse, às vezes travava o pátio inteiro. Então, ele teve que esperar a aeronave sair da posição dele para poder ele entrar naquela posição. E aí, por acaso, eu fui o culpado por eles não terem conseguido assaltar a aeronave, porque eu era estagiário e atrasei uma autorização, cara. Então, assim, no final ainda deu tudo certo. Ainda bem que o estagiário fez essa merda, então, nesse dia. Fez merda. É isso, deu Polícia Federal depois. A gente só foi ficar sabendo no dia seguinte pelo jornal que houve essa tentativa de assalto, cara. Caramba. Foi assim, bizarro. Então lá na hora você ficou tranquilo, porque na hora você nem soube do que estava acontecendo. Tranquilaço, falei, atrasei, né, um avião aqui, tá tudo certo, vida que segue. No outro dia você vai descobrir que tinha uma tentativa de assalto. Os caras fugiram porque a Polícia Federal chegou antes. Então, assim, foi uma cagada consciente, praticamente, né? Foi uma coisa boa. E aí não para por aí, bicho. Já peguei um fogo a bordo também. Fogo a bordo. Foi essa situação de Pampam. Eu devia ter 1 ano de tráfego aéreo. E aí o interessante é que a aviação é tão amarradinha com questão de segurança aérea, né? E quando a gente está trabalhando e passa eventualmente por uma situação de emergência, um Mayday ou um Pampam, sempre tem o chefe de equipe ali para falar, cara, você tá tranquilo para continuar com o serviço? Ou você quer sair, você tá nervoso e quer colocar uma outra pessoa que está ciente aí do que tá acontecendo para poder tomar o seu lugar? Eu falei, bicho, tranquilo, vamos seguir aqui, né? Aí você tem todo um protocolo que você faz, pergunta ao comandante se ele está precisando de apoio em solo, precisa do SCI, né? O nosso corpo de bombeiros ali que ficou no aeroporto. Enfim, a gente vai controlando toda essa situação e vai tranquilizando o comandante para avisar, o tráfego, o espaço aéreo está livre para você, você pode vir tranquilo, faz o procedimento padrão que você tem que fazer, pousa tranquilo, a gente já está aqui com o corpo de bombeiros no solo te esperando também. O destino final dele era Vitória mesmo ou ele teve que pousar em Vitória por conta disso? Cara, eu não tô lembrado agora se ele alternou para Vitória, se ele estava indo para BH e alternou, ou se era para Vitória. Eu acho que ele alternou para Vitória porque era o aeroporto mais próximo. Certo. Mas a situação foi bizarra também, né? Sempre bizarra. Uma mulher, a gente acredita que ela teve um ataque de pânico ou uma crise de ansiedade a bordo, e ela acendeu um cigarro para tranquilizar. Então, nessa de acender um cigarro, na hora do pouso ali, ela abaixou o cigarro e começou a pegar fogo na parte interna. Aquela parte de fibra que tem dentro ali, né, da janela e tal. E aí começou a subir. Cara, ficou um rombo gigantesco na fuselagem do lado de dentro. Gigantesco, né? As fotos depois a gente viu. Tudo preto, e aí o piloto teve que declarar Pampam, porque ele não sabia a extensão daquele fogo, né? Mas poderia pegar fogo na cabine inteira. Né? Ali tá pressurizado. Então eles devem ter conseguido apagar, né, a bordo, mas ainda assim, claro, o comandante não sabia a extensão do negócio, né? Eles conseguiram apagar a bordo ainda, eles foram muito sagazes. Essa, inclusive, é uma das funções, né, dos comissários. A gente acha que é só servir o biscoitinho ali, mas, cara, numa situação de urgência e emergência, são essas pessoas que estão treinadas para poder dar o suporte interno, enquanto o comandante está lá cuidando só do pouso. Exato. Então, todo mundo tem uma função muito específica para cada um trabalhar só naquela função em caso de urgência ou emergência. Então, assim, os comissários conseguiram contornar a situação, usaram o extintor ali, apagaram o incêndio e deu tudo certo. Então, eles chegaram em solo já controlados,
Aham. na questão do fogo ali, do incêndio, mas a gente prestou todo o serviço quanto ao aeroporto, né? Prestou todo o serviço ali de bombeiro, de ambulância, né? Do que Já eles fica toda uma precisassem, equipe ali de prontidão aguardando o pouso, né? Disponível para caso tenha caso alguma questão ali para resolver. caso precise de espuma, né, Uhum. no chão, enfim. Mas enfim, deu tudo certo e a gente tem o último, que é o mais famoso aí, que aconteceu há pouco Ah. tempo, o dos caranguejos, que Ah, foi verdade, repercussão verdade, nacional, né? Foi verdade. um caso muito engraçado. Esse aí a gente não teve problema nenhum, na verdade, graças a Deus, só foi um Aham. caso bizarro mesmo. Na Dos época aí caranguejos que cruzaram a pista, né? saiu a notícia que tinha vários caranguejos, e isso aqui é fofoca, hein, galera? Isso acontece que é fofoca em primeira mão, hein? Ninguém Gosto, sabe amo. disso. Mas, cara, foi só recapitulando aí, para quem não lembra, vinha uma aeronave para pouso, ela declarou que tinha um animal na pista, ou animais na pista, né? Sim. Eu tinha acabado de sair e entregar o serviço, o turno nesse dia, e a equipe que assumiu o turno que passou por essa situação, né? Era o turno da madrugada já. Então o pessoal já estava de plantão ali, veio uma aeronave, declarou que pousou e que tinha um animal na pista, e nessa situação a gente tem um protocolo a seguir também. A gente então comunica o aeroporto, o Aham. nosso centro de operações aeroportuárias, né, o COA. A gente fala com ele, ó, declarado aí que teve animais na pista, a gente precisa de uma inspeção para Uhum. seguir com o fluxo em segurança, né? Caso contrário, pode ser que a turbina possa sugar, né, um animal ou Claro, objetos que claro. estejam na pista ali. Então, esse foi o caso. A gente avisou o centro de operações, eles mandaram a viatura e a viatura falou: ó, cara, não tem um. Foi reportado que tinha uma família de caranguejos aqui, mas, cara, é um caranguejo só, a gente vai Aham. tirar ele e tá tudo certo. Só que nesse vai tirar ele e tá tudo certo, até a viatura chegar, já tinha um outro tráfego previsto para pouso, já estava na final. Uhum. Então, por prudência do controlador de voo naquele instante, ele informou, a aeronave já estava monitorando a frequência, né? E Uhum. informou: ó, cara, tem um animal na pista, a gente Uhum. tá com uma viatura na pista para poder retirar, mas vem seguindo aqui em segurança, que caso a gente não tenha tempo suficiente, você arremete e tá tudo Sim. certo, né? A gente brinca que avião foi feito para voar, né? O pouso é um voo que não deu É, certo. verdade, Então, se verdade. arremeteu, meu amigo, é porque tá tudo certo, agradeça a Deus, é isso, Isso né? aí. Quando sempre que arremeter, a galera fica ali em prantos, em Fica em pânico, desespero, né? Mas com certeza o cara desespero. fez porque era a melhor opção, né? É isso, aproveita o voo, cara. Aproveita essa É, experiência que poucos têm essa oportunidade. verdade. Então ele conseguiu, ele veio para pouso, o controlador informou: ó, a viatura ainda está na pista, tirando o animal, então a Uhum. gente precisa que se arremeta. E aí, nesse instante, cara, eu acho que o comandante quis dar uma zoada também, né? Aproveitar ali, Aham. porra, você tá chegando, imagina só, meia-noite em casa, tá todo mundo cansado, querendo botar o Sim. pé em casa. Ele vai e fala: meu amigo, tinha uma família de De caranguejo aqui, caranguejo. e a gente precisou de arremeter, e aí aquele negócio, ele deu a sorte ainda, ou o azar de ter alguém filmando e virou meme. E na Foi. verdade não era família, né? Na verdade era um Era um, eu caranguejinho que cheguei, estava na cheguei a pista. receber foto desse caranguejo ainda, pobre do caranguejo, Pobre do né? caranguejo estava querendo dar o rolê dele ali, porque Vitória fica em cima de um mangue, né? O Exato, aeroporto fica em cima de um mangue, então ele estava no habitat dele ali, quem eram os estranhos era aquela galera toda decolando e pousando, né? Mas no final das exatamente. contas a aeronave veio para pouso depois tranquila, mas acabou virando meme aí pela zoeira do comandante que mandou bem pra caramba. Até eu rachei os bicos depois. Não, tinha como não rachar, né? Não tinha jeito. Ô Gui, agora vamos falar um negócio sério aqui. Tem algum pouco tempo atrás, Manda. na realidade, né, recentemente circularam aí algumas notícias sobre questões de defasagem salarial, condições de trabalho aí dos controladores civil, né, que vem gerando, parece que uma insatisfação profissional, fadiga mental, até física em alguns casos aí dos controladores. Muitos estão tendo que buscar um segundo trabalho para poder aumentar e complementar a sua renda, né? E como que é a categoria, então, como que vocês têm se posicionado com relação a tudo isso? Você quer comentar alguma coisa sobre esse assunto? Cara, vambora, porque isso é uma questão também para os clientes, né? Eu acho que a sociedade brasileira precisa de saber. É uma informação que Uhum, acaba não chegando. Inclusive, obrigado pelo espaço para abrir isso, porque isso é sobre segurança da aviação brasileira também, né? Todo mundo que voa tem que saber o que está acontecendo nos bastidores. E hoje o que acontece é o seguinte, cara. A gente veio nesse movimento de transição de empresa
de infraero para a Nave Brasil, e essa questão militar que eu falei há pouco também acaba engessando muito, né? Por ser uma empresa do governo, então tem a parte burocrática ali, a gente sabe que precisa de muita coisa para poder tomar uma decisão, e também a questão militar que não deixa a gente tomar decisões quanto empresa civil, né? Certo. E aí o que acontece? Nesse movimento de transição, a gente ficou num limbo. Então, a gente ficou sem concurso público. Então, desde 2011, a gente está 12 anos sem concurso público. Caramba. Então, essa equipe que está desde aquela época, que permaneceu, envelheceu 12 anos. Então, muita gente acabou aposentando nessa época. Muita gente acabou sentindo uma sobrecarga no trabalho, porque a aviação não para, né? A demanda continuou crescendo, mas o trabalho continuou o mesmo. A modernização não aconteceu na mesma velocidade também. Então, a equipe acabou envelhecendo, teve gente saindo, indo para outras empresas, teve gente aposentando, teve gente afastando por problemas de saúde mental, né? E aí a gente está nesse momento de limbo hoje, porque a empresa houve a transição para a Nave Brasil, mas hoje existe a construção da empresa, né? Então, um processo burocrático também para essa construção. Existe a demanda de construção, por exemplo, de um plano de cargos e salários, que não aconteceu ainda, está sendo discutido. Nossa. Então, com isso, não se pode abrir novos concursos até que saia esse plano de cargos e salários, que é o PCCS, né? E se não sai concurso público, não entra gente nova. Se não entra gente nova, as pessoas continuam envelhecendo, continuam saindo aposentadas ou continuam saindo porque a demanda aumentou e existem problemas de saúde mental, né, de aumento da demanda. Então, hoje é isso que está acontecendo, né? Houve aposentadoria incentivada, a gente reduziu aí, eu vou chutar agora o número, eu não estou lembrando ao certo, mas era assim, papo de 3, 4 mil controladores e hoje a gente tem 1.000. Né? São 1.200 ali controladores, mais ou menos, dentre os que estão na operação e os que não estão, né? Então, imagina, uma demanda que continuou crescendo, uma modernização que não aconteceu. Uma defasagem absurda do número de absurda, e a né? gente sabe que o Brasil também não é mais o mesmo de 12 anos atrás, né? Houve um aumento da inflação, os produtos encareceram, os serviços encareceram. Nossa, super. O salário do controlador de tráfego aéreo, por estar atrelado ao governo, ao orçamento do governo, acabou não acompanhando. Sim. O Gui, inclusive, por acaso foi essa questão de defasagem salarial? Foi alguma coisa nesse sentido que te levou a participar do Casamento às Cegas? Porque não tem como a gente terminar esse papo sem falar de Casamento às Cegas, né? Você estava precisando de grana e você foi participar do Casamento às Cegas. Como é que foi isso? Quem dera, quem dera. A gente ganha uma ajuda de custo, né? Mas não é dinheiro para mudar de vida, nem nada disso. Aliás, eu voltei para a Vitória com conta para pagar, né? Mas, cara, o Casamento às Cegas foi uma coisa que foi... uma oportunidade. Eu sou um cara também de viver, né? Eu gosto de viver novas aventuras, novas experiências. Eu acho que a vida, a parte filosófica ali, a vida é muito maior para a gente ficar restrito a um só trabalho, a uma só cidade, a um só tipo de viagem, comer a mesma coisa, sabe? Eu acho que a gente tem que experimentar de tudo. Na época, uma amiga minha tinha me falado do reality show, eu tinha acabado de assistir, e aí ela falou que estava aberta as inscrições que ela estava fazendo. Eu falei, velho, vou fazer aqui de zoeira. Aí mandei um e-mailzinho assim, mega educado, simples. E aí isso era uma sexta, quando foi na segunda, o pessoal da Endemol, né, que faz o Casamento às Cegas, me mandou uma mensagem. Eu falei, eu vou me jogar com medo mesmo, não sei o que vai acontecer, mas vamos embora. É novo, né? É o novo. E aí, pra você ter ideia, eu tinha férias para vencer naquela época, e a data limite era a data que começava as gravações, que eu tinha que começar o confinamento. Então, tudo casando ali, né? Tudo o Casamento às cara. Cegas estava tudo casando. O meu casamento foi às cegas comigo mesmo, com a minha história. E aí eu falei, cara, deve ser mais um sinal, né? Eu falei, velho, vambora. Aí tirei as férias e aí foi a minha virada de chave de voltar a correr atrás. Eu sempre tive um perfil muito empreendedor. Então, desde novo, eu já tive algumas empresas para trás, acabei seguindo outro caminho, mas eu sempre quis isso, né? E aí eu falei, cara, às vezes é a minha oportunidade,
né? Deixa eu viver. E aí, quando eu comecei a correr atrás de prolongar esse período, porque eu não sabia se eu ia passar para a última fase, né? Que é a fase ali do casamento. É dividido em fases, né? Para quem não sabe aí, spoilerzão também, bastidores. Casamento às cegas tem essa parte de cabine, depois a gente pede em casamento para ser selecionado para a fase seguinte. Então, eu não sabia se eu seria, né? Mas eu tinha que estar preparado caso eu fosse. Todo mundo que pede em casamento vai para a fase seguinte ou não? Todo mundo que pede em casamento vai gravar o face-to-face, que é aquela parte que abre as duas portas, né? As duas portas, Então, depois disso aí, depois que há o encontro, pedido de casamento oficial ali com aliança, com troca de aliança, é que a gente sabe pela equipe se vai ou não para a próxima fase. E aí eu fui um dos selecionados. Então, assim, eu já estava ali no meio do caminho já programando e eu fui na sede da empresa, lá no Rio de Janeiro, conversar com o pessoal do RH, cheguei com a demanda assim, bicho, tô indo participar de um reality show e eu tenho aqui 8 opções que vocês podem fazer comigo dentro da lei, dentro do regulamento da empresa, e a última delas era pedir demissão. Eu fui por tudo ou nada. Sim. E aí eles acabaram acatando uma das ideias lá, que era adiantar um ano de férias. Isso foi uma coisa que eles falaram assim, bicho, eu nem sei o que fazer com uma demanda dessa, porque ninguém nunca me pediu para ir para um reality show. Né? Então, assim, eu nem sei o que eu faço, velho. E aí, mas eu sei que no final das contas eles cederam, né? Eles autorizaram. E aí, mas isso foi antes de começar as gravações das cabines ainda? Um dia, cara, antes de eu ir pro confinamento, eu fui no Rio de Janeiro e depois fui para São Paulo. Então foi tipo assim, cara, vou resolver esse negócio. E isso é perfil de engenheiro, né? É resolutivo, velho. Veio a demanda, tem dificuldade, vamos resolver. Não, e ainda bem também que você encontrou alguém lá nesse RH que estava disposto a te ajudar, né? Porque podia ser alguém, desculpa a palavra, pau no cu, podia ser um ia Zé. simplesmente olhar para essa situação e falar assim, você que lute, meu filho. Por que você foi se inventar de participar de reality show? Você é controlador de tráfego aéreo, o que eu tenho a ver com isso? Tenho nada com isso, fé, se vira. Mas enfim, né? Então assim, foi mais uma coisa que eu falo, velho, foi um sinal divino, porque ninguém nunca tinha pedido, e o não eu já tinha. Então, graças a Deus, inclusive agradeço para essa pessoa, que se ela vê essa live aqui, esse podcast, obrigado, viu? Agradeço até hoje, porque isso me abriu o mundo, assim. Então, eu fui parar no Casamento às Cegas por esse motivo. Eu fui tendo sinais ao longo do caminho, foi tudo dando certo, até que eu simplesmente estava lá vivendo. Entendi. E aqui, sua profissão, em algum momento chamou a atenção das meninas, quando vocês estavam lá conversando nas cabines? Né? Sempre tem aquela coisa de perguntar, mas o que você faz? Qual é a sua profissão? Você fala, controlador de tráfego aéreo. Chamou a atenção de alguém? Rolou algum bate-papo assim, sobre a sua profissão especificamente? Sempre. Porque chama atenção quem conhece o controlador de tráfego aéreo no Brasil, né, cara? A gente é minoria, assim, é muito pouca gente, né? Somos em 1.200 civis num país de 220 milhões de pessoas. Então, quem somos nós na fila do pão, né? Então, assim, é uma raridade. Eu tive a oportunidade de levar, é uma coisa diferente. Eu sou esse cara diferente. Tudo que eu faço é diferente. É muito, né, muito diferente, muito intenso, muito bizarro, enfim. Então, eu fui para um reality show como um capixaba que quase nunca participa de nada, né? A gente é esquecido aqui, às vezes, do Espírito Santo, no meio do Sudeste. E eu estava lá representando o meu estado, estava como controlador de tráfego aéreo, estava num reality show, Casamento às Cegas, na Netflix. Então, quando a gente fala de controlador de tráfego aéreo, já chama aquela, né, acende aquela luzinha. Cara, o que faz o controlador de tráfego aéreo, né? Todo mundo acha que é o marshaller, o cara que fica lá embaixo com a bandeirinha, né? Fiscal de pátio, o fiscal de pátio, balizamento do avião. O balizador, né? Tem vários nomes aí, mas é isso. A galera acha que sou eu que pouso lá do solo com a plaquinha. Não, tô lá na torre com o equipamento, é outro rolê. É que não chegou, na edição não chegou a mostrar pra gente em nenhum momento em que tivesse havido essa troca sobre a sua profissão, né? Não, a galera quis o caos, né? Os editores quis o caos. O Gui, e aí acaba sendo um spoiler para quem não viu a sua temporada, mas como já tem um tempinho, né? Acho que a maioria das pessoas já viu. Dado como foi o final aí da sua participação no programa, você se arrependeu de ter participado? Você acha que fez tudo que tinha que fazer mesmo e é isso?
Cara, isso é um processo, tá? No início eu fiquei muito puto. Quem vê aí o reality vai entender. Teve gente que entendeu o meu lado, teve gente que não entendeu. Mas, no geral, eu fiquei muito puto e arrependido, né? Eu falei, cara, eu não precisava de ter tido essa exposição, sabe? As pessoas... Por que eu tô dizendo isso, né? As pessoas, no geral, elas pegam a internet como uma terra sem lei para despejar frustrações pessoais, né? Então, acaba que, como a gente está falando de um reality show de relacionamento, a gente desperta emoções nas pessoas. E muitas vezes essas emoções são gatilhos de traumas que elas já vivenciaram no passado. Então, eu despertei algumas emoções desse tipo em muitas pessoas, né? Pelo meu perfil, pelo estereótipo, né? Que foi colocado de Guilherme lá dentro. Então, no início eu fiquei um pouco arrependido porque eu não estava entendendo. É uma chuva de informação, cara, do dia para a noite. Eu era um cara low profile e tive uma exposição no Netflix, né? Para 88 países. Exato. Então vem gente de tudo que é tipo que você imaginar que não te conhece. E uma exposição que causou, né? Provavelmente você teve uma repercussão maior do que outras pessoas que passaram por lá e que fizeram tudo bonitinho, foram lá, casaram no final, tal, não. Perfeito. Mas como você teve um desfecho ali diferente, você acabou causando mais do que essa galera. Eu não entreguei o príncipe encantado, né? Eu não fui o cara que foi lá e ia casar e tal. Não, eu questionei tudo. Eu questionei muito tudo, né? Eu falei, cara, eu não preciso de entregar o que eles querem que eu entregue, né? Eu posso entregar o que eu quero, o que eu sou. E, cara, a gente já tem vivência aí de relacionamentos, né? Então, você sabe avaliar quando vai dar certo, quando não vai dar. Então, você tem que ser verdadeiro com você mesmo, né? Em primeiro lugar. Você não pode se trair. Eu acho que a primeira traição que acontece é com você mesmo quando você aceita fazer o que você não quer fazer. Então, foi basicamente isso que eu fiz, cara. Eu falei, eu vou assumir quem é o Guilherme, independente do que estejam falando, e com o tempo, cara, o tempo resolve tudo. Então, é isso, é ter paciência. Você fez isso super bem. É ter paciência. Você fez isso super bem. Hoje você está aí como criador de conteúdo também, fazendo várias coisas. Faz as publis lá que eu fico acompanhando, ele fazendo as publis dele. Então tá mandando bem demais. Simbora. Gui, nosso tempo está chegando ao fim aí, infelizmente. O papo foi massa demais. Queria te agradecer muito. Faz tempo que a gente vinha conversando de fazer uma live, fazer alguma coisa assim, e a gente conseguiu fazer agora pelo podcast. Então, obrigado demais, viu, pela sua participação aqui com a gente. Rafa, eu que tenho que agradecer. Valeu aí por ter se colocado na minha vida também. Uma grata surpresa. Valeu demais o convite. Foi show de bola. Você foi 10 na seleção de perguntas aí. A gente tem muito mais para compartilhar no futuro, com certeza. Um abraço gigantesco. Obrigado pela oportunidade, pelo espaço. E é isso, eu sou seu fã, meu velho. Obrigadão. Chegamos ao fim do nosso 4º episódio, mas fica ligado que no próximo Papo de Aeroporto conversarei com um passageiro de primeira. O podcast Papo de Aeroporto é apresentado por Rafael Castro e com produção e edição do jornalista Gabriel Magashi. Todos os direitos reservados ao Papo de Aeroporto Negócios Digitais Limitada.